Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou abordar mais um pouco sobre o livro do Danilo Marcondes, Textos Básicos de Ética, de Platão a Foucault. Não? São esse livro eu vou abordar os capítulos referentes ao pensamento do Santo Tomás de Aquino e do Santo Agostinho em relação ao tema da ética. Então, no capítulo 3 deste livro, o Danilo Marcondes ele se dedica a reproduzir alguns excertos dos textos de Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Ele é um dos principais pensadores da patrística. Então, que é basicamente o início do pensamento teológico, vamos dizer assim, é um pensamento que procura relacionar a filosofia antiga à doutrina cristã, tentando fundamentar melhor a doutrina cristã. Então, Santo Agostinho, ele sofreu muitas influências do Platão. Basicamente, em relação à ética, as duas grandes questões que esse tipo de pensamento ligado à religião, basicamente à religião cristã, as duas grandes questões que surgem em relação à origem do mal. Se Deus é um ser infinitamente bom, perfeito, poderia ele ter criado o mal? Qual é a origem do mal? Da onde vem o mal? E a outra grande questão relativa à ética é a questão do livre-arbítrio. Então, nós vamos começar primeiro abordando esta questão do ponto de vista de alguns textos do Santo Agostinho. Bom, o primeiro texto é o diálogo que fala do livre-arbítrio entre o Evódio e o Santo Agostinho. Né? Este diálogo, na verdade, ele tem como pano de fundo o pecado original do homem e a sua consequente queda. Então, o homem estava no paraíso, né? E aí aconteceu todo aquele episódio bíblico e o homem caiu do paraíso. Né? Então, é a queda do homem, a saída do homem do paraíso. O Evódio, que é um dos interlocutores do Santo Agostinho, então ele começa a questionar, de uma certa forma, o livre-arbítrio. Por quê? O que se imagina, de forma geral, que seja o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a escolha que nós fazemos de forma livre entre vários caminhos diferentes. Eu tenho várias opções e eu vou escolher livremente a qual seria, no meu entendimento, ou pelo meu sentimento, ou por algum outro motivo, qual seria a melhor alternativa. Né? Ora, esta liberdade de escolha é fundamental para o campo ético, na medida em que você é responsável pela boa ou pela má escolha. Você pode escolher um caminho do mal ou você poderia escolher o caminho do bem. E é isso que dá dignidade ao ser humano. Se ele não possuísse o livre-arbítrio, o ser humano, então não haveria nem a virtude nem o vício, porque não foi o homem que escolheu ser virtuoso ou não foi o homem que caiu em vício. No entanto, o Evódio pensa que, a partir do pano de fundo da queda do homem, o livre-arbítrio que existe no homem tenderia sempre a incidir no vício ou no pecado, usando o termo
da religião cristã. Então, ele sempre incidiria no pecado. No entanto, o Santo Agostinho, ele vai, nesse diálogo, reafirmar que é o livre-arbítrio que dá uma dignidade ao ser humano. Né? Então, é o livre-arbítrio que vai poder afirmar, chancelar se o ser humano é um ser virtuoso ou se ele decaiu no pecado realmente. Né? Não há outra forma de você, de uma certa forma, dignificar o ser humano, se ele não tiver um livre-arbítrio, se ele for, em suas ações, determinado, né? Seja ela qual determinação for. Então, nesse diálogo também se afirma que toda a fonte de justiça vem de Deus e vem especificamente a partir da vontade divina. Ora, o que é usar o livre-arbítrio para fazer uma ação virtuosa? Utilizar o livre-arbítrio para fazer uma ação virtuosa é seguir a vontade divina. Então, aqui, no pensamento do Santo Agostinho, a vontade é uma coisa essencial para que se possa realizar a liberdade. Né? A ênfase que o Santo Agostinho dá à questão da vontade, eu inclino a minha vontade para o bem e não inclino a minha vontade para o mal. Eu inclino a minha vontade para seguir a vontade divina e não inclino a minha vontade para me afastar da vontade divina. Então, vontade está relacionada basicamente à liberdade humana, mais do que à razão. Eu obrigo as minhas paixões a se inclinarem para o bem que é determinado pela própria Bíblia, pelos próprios textos sagrados. Não? Então, isso é uma tentativa do Santo Agostinho, nesse diálogo, de reafirmar essa dignidade humana. Ora, mesmo depois do episódio da queda, o homem ele sempre tem que, vamos dizer assim, realizar uma luta interna para que a sua vontade se incline para o bem. E o bem vai em direção à vontade divina, que é a emanação de toda a justiça. A outra questão do Santo Agostinho é em relação à origem do mal. Então, no diálogo, nas Confissões do Santo Agostinho, né, há muitos comentadores que fazem algumas aproximações entre o Santo Agostinho e o Platão, né? As confissões nesse excerto do Santo Agostinho seriam próximas ao diálogo Timeu do Platão. Né? Por quê? Porque os dois tratam da criação do universo, do mundo. Né? É claro que de forma diferente, né? No entanto, há vários pontos de contato entre eles. Por exemplo, tanto para o Platão quanto para o Santo Agostinho, o mal não é uma substância, o mal não existe. Né? E mesmo o Santo Agostinho dando ênfase, como eu já disse, na questão da vontade, me parece que a questão entre o bem e o mal é uma questão que pode também ser resolvida por meio da tomada de consciência e do próprio conhecimento do que seja o bem e o mal. A partir do momento que eu tomo a consciência do que é o bem e o mal, eu deixo de praticar o mal. Ora, e o que é o mal para o Santo Agostinho e o mal para o Platão? Seria simplesmente a ausência. Né? Há uma contraposição
também do Santo Agostinho em relação aos maniqueus, não? Que eram uma seita da Mesopotâmia, que fundada entre 200, aproximadamente em 210 depois de Cristo, né? Que afirma basicamente a existência de dois princípios e duas substâncias independentes, que são o bem e o mal, né? No entanto, para o Santo Agostinho, assim como para Platão, o mal é apenas ausência, né? Nas confissões, inclusive, o Santo Agostinho ele levanta uma hipótese que ele vai rechaçar, que é a seguinte: ora, será que durante a criação divina do universo, não? Será que no momento da criação da matéria não haveria algo de mal que está que se insinua nessa matéria? Né? Para o Santo Agostinho não há qualquer possibilidade disso, dado que Deus, em sua infinita sabedoria, onipotência, ele não poderia criar algo que contivesse alguma coisa de mal, né? Portanto, ele não iria criar duas substâncias, duas potências também independentes que se contraporiam, que seriam o bem e o mal. Repetindo, o mal é apenas a ausência, não é o bem, né? Basicamente é isso que eu tinha que dizer sobre o pensamento do Santo Agostinho neste capítulo do Danilo Marcondes. Então, nós vamos continuar, eu vou continuar falando mais um pouco em relação à ética da religião cristã, agora com outro autor importante. Na verdade, são os dois autores mais importantes do pensamento teológico cristão, da história do pensamento teológico cristão, que são o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. Só que agora nós estamos no contexto bem diferente, nós estamos no contexto da Idade Média. O Santo Tomás de Aquino ele viveu entre 1224 e 1274 depois de Cristo. No entanto, as questões e os problemas da ética que ambos os pensadores tentaram elaborar as respostas são as mesmas, a saber, a origem do mal, como o mal é possível, dado que Deus é um ser infinitamente bom, e a questão do livre-arbítrio. Né? Lembrando que o São Tomás de Aquino, a diferença do Santo Agostinho, ele é influenciado pelo pensamento do Aristóteles. O curioso, ou deve-se ressaltar aqui, que os dois maiores teólogos da religião cristã servem-se para fundamentar as suas respostas de pensadores, vamos dizer assim, pagãos, né, fora da religião católica. Né? Isso é bastante significativo do meu ponto de vista, porque eles são pensadores teológicos, mas que estão relacionados também à história da filosofia. Né? Eles fazem parte de uma tradição da história da filosofia e eles não fogem disso. Mas eles participam da história da filosofia pelo viés teológico, pelo viés religioso. Bom, então, logo de início, apesar de vários pontos em comum, há um ponto que destaca a diferença entre o Santo Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. O Santo Tomás de Aquino ele não utiliza tanto a questão da queda do pecado original como pano de fundo para os seus pensamentos.
Ora, obviamente que o episódio da queda do homem do paraíso é um episódio crucial para a religião cristã. No entanto, isto, para o São Tomás de Aquino, não impede que o homem continue, mesmo depois da queda, a se aperfeiçoar. Então, ele pode se aperfeiçoar, inclusive do ponto de vista ético e moral. Né? A primeira questão que eu vou apontar no pensamento aqui do São Tomás de Aquino, que está na Suma Teológica, então é a questão do mal, da origem do mal, do que se constitui o mal, se o mal é uma substância, assim como afirmam os maniqueístas ou não, se existem duas substâncias independentes, ou se o mal é apenas a ausência. Bom, para abordar a questão do mal, o Santo Tomás de Aquino, ele fala da questão da criação divina. Então, a criação divina do universo, nós podemos atribuir à perfeição. O todo da criação, ele é perfeito. No entanto, nessa criação, há escalas de perfeição. Por quê? Porque o universo é finito e ele vai desde os objetos mais nobres e até os objetos menos nobres, desde os objetos incorruptíveis até os objetos corruptíveis. O que significa ser corruptível? Ser corruptível significa aquele que se transforma continuamente. Ser incorruptível, aquele que pouco se transforma ou quase nunca se transforma. Do meu ponto de vista, essa versão que o Santo Tomás de Aquino dá da criação divina tem uma forte influência da cosmologia do Ptolomeu e da descrição também do Aristóteles, que, se não me engano, é feita na sua obra chamada Física. Então, lá na Física, o Aristóteles ele atribui um grau de nobreza aos corpos celestes até chegar aos corpos corruptíveis, que não são tão nobres assim, que estão no centro do universo, que são os corpos terrestres. Né? Então, à medida que um corpo ele é mais perfeito e menos corruptível, ou ele é incorruptível, ele tem um grau de nobreza maior e ele tem um grau de, vamos dizer assim, menor de maldade. O mal pode se inserir em seres menos incorruptíveis, em seres mais corruptíveis. Não? No entanto, o mal ainda ele não é uma substância que se contrapõe ao bem, ele é só a falta de perfeição, vamos dizer assim dizer, de certos seres. Ora, só que como Deus pode criar um ser imperfeito? Né? O todo é perfeito. Então, a criação divina, vista como um todo, é perfeita. O que não significa para o Santo Tomás de Aquino que haja seres, vamos dizer assim, mais nobres ou menos corruptíveis, e não impede que existam seres menos nobres e portanto, mais corruptíveis. Há toda uma hierarquia nesse universo. Né? É um universo todo hierarquizado. E, portanto, aonde se insere o mal neste universo? Ora, o mal é a privação do bem, em algum grau, não a sua negação. Os seres hierarquicamente superiores, eles contêm um grau de bem ou de bondade maior e um grau mínimo de maldade, vamos dizer assim. Enquanto que os seres numa escala hierarquicamente inferior, eles
são mais privados do bem. Então, esta é uma primeira abordagem que que o São Tomás de Aquino dá à questão da origem do mal e do porquê que o mal não é uma substância contrária ao bem. O mal é apenas, repito, a privação do bem. O Aristóteles, então, retomando, ele é um pensador da Idade Média, é um pensador que pensa de forma escolástica. O que significa que pensar de forma escolástica? Eu não vou dar a semântica da palavra, mas eu vou dar algumas pistas. Pensar de forma escolástica é pensar em termos de objeções e respostas a objeções. Então, eu vou pensar nas objeções que podem ser feitas ao meu pensamento, à minha teoria, e vou procurar respondê-las para que a minha teoria tenha um fundamento bastante sólido. Né? Então, aqui, em relação ao livre-arbítrio, ainda na Suma Teológica, o Aristóteles utiliza muito deste jogo de objeções e respostas, que seria um jogo que nós poderíamos identificar como um procedimento próprio da escolástica. Eu não vou dar aqui em detalhes como este procedimento é feito, é realizado. Aí fica um convite para vocês lerem a Suma Teológica do São Tomás de Aquino. É um belo exercício de pensamento. Não cabe, obviamente, no vídeo. Então, mas em relação ao livre-arbítrio, eu vou falar rapidamente. Por exemplo, uma objeção que se pode fazer. Eu muitas vezes eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Ora, tanto eu não faço o bem que eu quero, então eu não tive o livre-arbítrio para fazer aquilo que eu queria, uma ação boa, e também posso fazer o mal que não quero. Eu posso fazer involuntariamente o mal que não quero. Não foi por escolha. Assim como eu não fiz o bem que eu quis, involuntariamente ou por algum outro motivo que não seja pela livre escolha. E o que é a livre escolha? É o sujeito, o homem, ser a causa da ação de si mesmo. Não há nenhuma causa externa, nenhuma causa externa que impeça que ele faça aquela ação que ele escolher fazer. Então, o homem é o agente de si mesmo, é o agente da sua própria liberdade. No entanto, uma objeção ainda mais forte ora, como é que é possível o livre-arbítrio se a causa de tudo é a criação divina, é Deus, né? Então, nós não teríamos o poder de determinar os fins das nossas ações. Seria o Criador, possivelmente, que determinaria o fim das nossas ações. Assim como eu poderia também naturalizar de tal forma o homem que a natureza do homem que eu poderia afirmar que a natureza do homem é que determina o fim das ações humanas. Né? O que o Aristóteles tenta responder? Olha, é claro que Deus criou o homem, né? E há uma influência inegável da criação divina sobre o ser humano, porque a conformação humana foi feita pela criação divina. No entanto, isso não impede que o homem delibere entre várias alternativas possíveis qual seria a melhor alternativa. Qual seria a alternativa, por exemplo, do ponto de vista ético que levaria à virtude e não ao vício. E então o Aristóteles,
Santo Tomás de Aquino, ele nos diz que se não houvesse esse livre-arbítrio, de nada adiantaria as recompensas ou as punições, né? Ora, o que é fato é que há recompensas pela virtude e há punições possíveis pelo vício, pelas escolhas erradas. Isso só é possível pelo livre-arbítrio, né? É uma outra questão que uma outra concepção que, vamos dizer assim, que afasta o São Tomás de Aquino do Santo Agostinho é a concepção da vontade relacionada à liberdade. Obviamente, que se nós inclinarmos a nossa vontade para uma opção e não para a outra, isto tem um peso muito grande nas nossas escolhas. Nós devemos inclinar a nossa vontade para o bom caminho, para o caminho da virtude, para o caminho, vamos dizer assim, da ordenação do amor, como diria o Santo Agostinho. No entanto, muitas vezes as paixões e mesmo a vontade, elas entram em um conflito muito grande e entram em conflito também com a razão. Ora, para o São Tomás de Aquino, a razão seria a faculdade principal do ser humano que deveria direcionar o homem para a sua escolha. Então, quando o ser humano vai deliberar entre as várias alternativas possíveis, qual seria a melhor, quem teria mais peso. Não seria a vontade. O homem deveria, vamos dizer assim, se dobrar à sua própria razão, à sua própria racionalidade. Um último ponto que eu gostaria de abordar aqui é a de que é a questão da virtude e do hábito. Para o Santo Agostinho, a virtude é uma ação virtuosa. Né? Potencialmente você pode fazer uma ação que incorra no vício e potencialmente você pode fazer uma ação que incorra na virtude. Essa potência ela se torna um ato, uma ação. Ela se torna uma ação virtuosa, uma ordenação em direção ao amor. Por exemplo, você direciona essa ação para uma finalidade, que é uma finalidade boa, que atinge ao bem maior, ao bem supremo, ao bem que emana da justiça divina. No entanto, para o Santo Tomás de Aquino, só isso não basta. Nós temos que nos habituarmos a direcionar as nossas ações para o bem. Ou seja, uma ação ela é resultado de um hábito, ela não é uma ação única, deliberada, inclinada pela vontade, né? É claro que a razão tem um papel muito grande, só que a razão ela vai escolher deliberar entre os bons hábitos, ou seja, ela vai saber diferenciar entre o hábito bom, que vai nos conduzir a boas ações, e o hábito ruim, que vai nos conduzir às ações viciosas. Então, a questão do hábito, que também está presente na Ética Nicômaco do Aristóteles, me parece fundamental para direcionar as nossas ações para ações virtuosas. Tanto em Aristóteles quanto em São Tomás de Aquino, reaparece o conceito do hábito para direcionar o homem no caminho do bem e da virtude. Né? Então, mas como conciliar essa questão do hábito? Nós temos que nos habituarmos continuamente a exercermos boas ações, assim como quem quer adquirir um corpo
físico privilegiado tem que se habituar a fazer exercícios, né? Como conciliar esse hábito com a questão do livre-arbítrio? Ora, é o livre-arbítrio baseado em Santo Agostinho, mais na razão, que vai poder distinguir entre o bem e o mal, entre as ações boas e as ações ruins, as ações que levam ao mal. Então, é o livre-arbítrio que vai reforçar, que vai dar o pontapé inicial, na verdade, que vai dar o pontapé inicial para que o hábito de se realizar boas ações seja perpetuado durante toda a vida do homem. Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje neste vídeo. Deem o seu joinha e espero vocês na próxima. Muito obrigado.